E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024, terça-feira. Hoje eu queria falar aqui sobre um assunto que me pediram para comentar, que é como lidar com o luto, né? Como lidar com a perda de entes queridos, pessoas importantes nas nossas vidas. Eu, né, mais do que ninguém, tenho experiência com o luto, né? Quem me conhece sabe que eu perdi meu filho há mais de 10 anos atrás, né? E foi difícil e ainda é difícil, né? Mas nós como niilistas, nós como racionalistas, conhecedores, vasculhadores, investigadores da mente humana, nós que não temos medo de conhecer a verdade, né? Como diz lá no cristianismo, conhece a verdade vos libertará. É bem interessante que essas filosofias sempre têm alguma coisa a acrescentar, né? O lado religioso você pode jogar no lixo. Cristianismo, budismo, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, seja o que for. Islamismo, judaísmo. Qualquer desses ismos, se você puxar para o lado religioso, não presta. Porque tira o aspecto racional, tira qualquer tipo de validade. Vira autoajuda, vira autoenganação. Mas, né, de todas as filosofias, a gente pode tirar alguma coisa de útil. E eu costumo centrar muito aqui em alguns aspectos do cristianismo, também do budismo, do hinduísmo e de doutrinas orientais, né? Por exemplo, hoje eu estou de branco falando de luto, né? Por quê? Porque os orientais, né, principalmente os chineses, os japoneses, eu acho que até os indianos, eles vestem branco. O branco é uma cor associada ao luto, porque quando a pessoa morre, a pessoa perde a circulação, né? O coração para de bater, o sangue para de circular e a pessoa fica pálida, né? Então, o branco tem mais a ver com o luto do que como aqui no Brasil que usam preto, né? E aí, estou usando o branco até por essa circunstância, né? De fazer essa alusão de que chineses, japoneses e até indianos usam branco como luto. Mas, né, o meu luto hoje, né, que ainda continua, mesmo depois de mais de 10 anos da perda do meu filho, mas é um luto do ponto de vista emocional, do ponto de vista do animal, né, que perdeu a prole, do ser egoísta, egocêntrico, animalesco, que não pode perder o outro, acha que o outro é parte de si mesmo, parte da sua história, e não é, né? E hoje eu vou comentar aqui um pouco sobre isso, sobre como eu mesmo utilizo a minha racionalidade para poder combater esse aspecto do luto, porque eu ainda sou um animal, ainda estou num corpo animal, ainda estou sujeito a emoções, né? Mas quem é racional controla as emoções. Se você não controlar as suas emoções vão ser a sua decadência, vão ser a sua destruição. Olha quanta gente por aí se mata, né? Eu mesmo já tentei, né? Já tentei me matar, me churrascar, numa época que eu ainda estava na ignorância, numa época em que eu estava me deixando levar pela dor. E o niilista é aquele que entende que vida é dor, né? E você tem que aprender a lidar com a dor. Quanto mais rápido você aprender a lidar com a dor, quanto mais rápido você entender que toda a dor passa, né? A cada dia o seu mal, como diz lá no cristianismo, né? Um dia de cada vez. Nós temos que viver um dia de cada vez. E acima de tudo a gente tem que compreender que tudo passa. Toda a dor pode ser minimizada com o tempo. O tempo, né, é um santo remédio. Mas, se você se deixar levar por os aspectos emocionais, seus aspectos mais animalescos e instintivos, por quê? Porque a espécie, o instinto, vai fazer com que você preserve a si próprio, correto? Preservando a si próprio, você também vai buscar a preservação da espécie. Logo, você vai preservar amigos, parentes, familiares e a própria prole ou proles. É natural, isso é do animal, isso não é do ser consciente. Consciência não tem filho,
Consciência não tem marido, consciência não tem esposa, consciência não tem corpo. Consciência está aqui, cara. E aí você compreende, né, que o luto não tem a ver com a outra pessoa. O luto nunca tem a ver com o morto. O luto tem a ver com você, né? Com a sua abstinência, com a sua falta egoísta, sua falta egocêntrica, que não consegue viver sem o outro. Isso é uma criação, um programa da Matrix, é uma loucura, uma esquizofrenia da cabeça dos homens que acham que não pode viver sem outros homens. É o animal que acha que não pode viver sem a prole, não é? Por quê? Como eu falei, precisa preservar a espécie. E a espécie incute, através de programação instintiva, de que a pior coisa que pode acontecer é você morrer ou perder a sua prole. Se a pior coisa que pode acontecer por um animal, né? Perder o filhote. Até quando está no ovo, ele ainda quer preservar, né? É igual uma grávida que está com um bebê na barriga que não conhece, né? Quer preservar instintivamente. Às vezes, quando o bebê morre antes de nascer, é um sofrimento. Como é que você sofre uma coisa que você nem conhece? Isso é ridículo, sofrer por um ser que nem nasceu ainda. Então é uma ilusão, uma fantasia que o ser humano cria, né? Mesmo porque, né, isso está muito forte nas mulheres, que as mulheres têm a questão de gestar, né? E aí a coisa que sai de dentro dela, né? Aí a mulher tem essa questão de amar homens, de idolatria por homens. Isso é um aspecto feminino, que tem a ver com maternidade, com amar cabeça, corpo e membros. Amar a sua própria imagem no outro. Isso também gera um antropomorfismo, amor por um Deus que não existe, amor por um Deus que você projeta. Então tudo isso a gente tem que conhecer para entender como funciona a nossa psique, como funciona a nossa mente, e aí a gente poder trabalhar as nossas emoções. Ora, eu perdi o meu filho morreu só se eu for me considerar, né, fruto desta Matrix. Se eu for me considerar um bicho, eu perdi um filhote. Se eu for me considerar uma consciência, eu não perdi nada. Porque primeiro eu não tenho nada, né? Estou vivendo sozinho aqui dentro, nem esse corpo é meu, mais cedo ou mais tarde esse corpo vai se dissolver dentro de um caixão, dentro de uma cova, né? E a minha consciência é a única coisa que eu tenho nessa vida aqui, nessa existência. As pessoas que estão fora, entenda, você precisa entender isso. Quem está fora de você, você não conhece. Quem está fora de você, você vê apenas a luz. A luz bate nessa pessoa, né? Essa pessoa, você ouve os sons da fala, você ouve, você vê, sente o cheiro dessa pessoa, você vê a imagem dessa pessoa e você interpreta isso dentro do seu cérebro. Mas em última análise, você não sabe quem são as pessoas. As pessoas estão fora de você. Então, o luto sempre tem a ver com a sua abstinência, a sua carência, porque o outro já morreu. Pensa, para pensar, se o outro morreu, o outro não está sofrendo. Se o outro morreu, o outro não existe mais. Acabou o sofrimento, acabou a existência, acabou qualquer tipo de experiência para o outro. Então por que você sofre pela perda do outro? Com certeza você não sofre pelo outro. Você sofre pela sua carência, pela sua abstinência, pela sua falta. Sabe como é que as pessoas falam, né? Quando um filho morre, ou quando um ente querido, um pai, né, muito querido, uma mãe morre, ai, o que vai ser da minha vida agora? A minha vida acabou, a minha vida acabou. Ai, estou sofrendo muito. O outro já está morto, né? Então ninguém fala que está sofrendo pelo outro. Ai, meu Deus, ai, como é que eu vou continuar vivendo dessa forma? Sem o outro, né? Como é que eu? Então é sempre eu, né? Se trata sempre de você. Então é o egocentrismo. Porque, pô, se o outro é o outro tem a experiência dele. Não adianta você ficar imaginando uma felicidade pro outro. Não adianta você ficar imaginando, eu queria uma vida longa pro outro. O outro é o outro, você não é Deus, filho. Se você arremessou filho nesse mundo aqui, o problema é seu. Agora você vai estar com um envolvimento emocional com essa pessoa até a morte, né? E você vai preferir morrer primeiro. Olha a loucura. Para não ter que sofrer, né? Você prefere que o outro sofra a sua perda, seu filho, sua mãe sofra a sua perda, do que você sofrer a perda do outro. Então, em última análise, o luto se trata do seu próprio egoísmo. Eu sei disso porque eu vasculho os meus sentimentos.
Então hoje eu percebo, eu não tenho motivo para sofrer por alguém que morreu, por meu filho, seja quem for. Era outra pessoa. E se tivesse vivo não ia fazer diferença. Ia morrer mais cedo ou mais tarde. É estupidez você sofrer por alguém que morreu agora. Se essa pessoa ia morrer qualquer hora. Não é uma loucura? Se a gente for parar para pensar, o ser humano é muito louco, cara. É porque as pessoas permitem que a Matrix diga quem elas são. As pessoas não estudam, não vasculham, não investigam os seus próprios sentimentos. As pessoas não querem nem saber de psicologia. Sabe, preferem sentar na frente de uma porra de um psicólogo que muito mal resolve a vida dele, né? Preferem sentar na frente de um psiquiatra que muito mal resolve seus próprios traumas, seus próprios problemas, ao invés de estudar, né? Hoje em dia, qualquer biblioteca está acessível, qualquer conhecimento está acessível na internet para todos. Basta que você tenha um plano básico de internet, né? Você vai ter acesso a diversos conhecimentos. Basta que você busque. E o luto é isso. O luto, ele é um sentimento. Se você perceber que a gente aqui, né, se você alcançar isso, que nós aqui estamos tentando fugir dessa Matrix, tentamos fazer tudo contra o que o gado faz, o que o pensamento de massa faz, porque é instinto, né? O que é geral, o que é coletivo, é instintivo, é programado, pré-programado. Se nós estamos indo contra essa corrente coletiva, essa corrente do gado, esse comportamento de gado, você tem que entender que o luto é um comportamento de gado. Não existe até bandido, que não sofra pela morte de um amigo, de um parente ou de um filho que ama, né? Até bandido. E qualquer animal sofre. Qualquer animal se desespera só de pensar em perder a prole. E isso é instinto, isso não é amor. Entenda isso. Então, se nós temos essa visão, nós temos que estudar, vasculhar nossos sentimentos e entender que o luto também é um programa. Claro, né? Claro, quando você gosta das pessoas, quando você tem um carinho por uma pessoa, por um filho, por um pai, por uma mãe, seja quem for, né? Um amigo, claro que você quer que a pessoa viva bem, mas isso não depende de você, filho. Entenda. Você não é Deus, você não construiu essa estrutura aqui, essa matrix, você não é responsável por destino de ninguém. Claro que se você tem um filho, né, você é responsável por esse filho, por cuidar, né, por proteger, por educar, por estar presente, né, que a maioria não está presente na vida do filho, a maioria não está nem aí. Eu tenho minha consciência tranquila, que eu sempre estive ao lado do meu filho. Sempre que eu pude, a minha presença estava ali. Mas a grande maioria empurra em creche, deixa largado, depois quando morre, fica fazendo show. Porque está sofrendo não pelo ser que morreu, mas por si próprio. A sua própria abstinência, perdeu o seu bonequinho, seu bichinho de estimação, né? Como pets também, muitos animais de estimação, a pessoa sofre horrores porque perdeu, o animal já está morto. O animal não está sofrendo, não é questão, ninguém sofre por quem morreu. As pessoas sofrem porque sabem que nunca mais vão ver, vão ter uma abstinência, uma falta, uma carência, porque estavam viciados no outro. E é por isso que a gente fala aqui, cuidado, não, evite trazer pessoas para dentro da sua vida. Minimize as suas carências, minimize as suas necessidades, até em relação a objetos. Porque tem gente por aí, né, que ama talvez mais o carro, a moto do que o próprio filho. Se mata, né, se arrisca, reage a assalto por causa de um monte de ferro e plástico. Tem gente que ama mais, olha o que eu estou falando aqui, tem gente que ama mais o carro do que o próprio filho, a própria esposa. Muitas das vezes a esposa e o filho estão indo lá em casa, pega o carro, né, a carreta, pra botar puta dentro do carro, fuder na rua, ir pro motel e o caralho. Isso ama? Ama o quê, cara? Ama porra nenhuma, tá nem pensando em filho, pensando em mulher, porra nenhuma. Aí na hora que perde, fica fazendo aquele show, né, que é aparecer mais do que o defunto. O defunto tá inerte, acabou. Quem está sofrendo, quem está de luto, está de luto não por causa do morto, está de luto por sua própria causa. Como eu falei, as pessoas falam, né? Como é que eu vou viver agora sem fulano? Minha vida acabou. Caralho! Quem acabou a vida foi quem morreu, pô. Não a sua, você tá vivo, pô. Ah, mas é abstinência, né? Eu preciso do outro. O outro me completa. O outro é um pedaço de mim. Isso é loucura. Ninguém é pedaço de ninguém.
Não adianta você querer manter, segurar na sua vida, reter. Isso você não está sob o seu poder. Controlar a vida e morte dos outros. Nem de filho, nem de pai, nem de mãe, nem de amigo. Entende? Então, prepare-se, né? Se você se apega, prepare-se para perder. A melhor solução, né, como me perguntaram, quem suscitou esse vídeo aqui, foi um inscrito que pediu, né, para eu falar como lidar com o luto. O trabalho de lidar com o luto, se você não está preparado para a perda, claro que vai ser muito doloroso. Né? Você não está preparado, você não conhece suas próprias emoções, você acha que o outro é eterno, né? Você acha que você vai ter o outro sempre para você, né? Igual um bonequinho. É isso que as pessoas querem, bonequinho. Não, ele não, ela não, ai, morreu, ai, o que vai ser da minha vida agora? Como é que eu vou viver? Eu não vivo sem você. Ai, me leva junto. Aí finge que quer ir junto no caixão, né? Entende? A gente não pode rir da desgraça alheia, né? Mas a gente tem que rir, cara, da fragilidade humana. Eu tô rindo de mim mesmo. A minha própria fragilidade. Porque eu passei por isso. Então eu tenho autoridade para falar. Hoje eu lido muito bem com isso, porque não tem mais jeito, filho. Acabou, a realidade é essa. Eu queria que meu filho fosse imortal, né? Eu cuidava do meu filho para ele ter longevidade, para ele ter imortalidade. Acabou morto, porque isso não compete a você. Muito mal você pode controlar a si próprio, muito mal, né? Claro, é a sua saúde, você pode desenvolver a sua saúde, você pode desenvolver o seu bem-estar, desenvolver a sua força pessoal. Agora, o outro não está nas suas mãos. Se você se apega a uma outra pessoa que não cuida da saúde, né? Uma outra pessoa que não vai ter os mesmos hábitos, de repente, salutares que você, não vai ter a mesma mente poderosa que você, aí você fica sempre sofrendo, né? Porque você é saudável, você tem longevidade, é longevo, né? E os outros só vão cair com mosca, pô. E aí você se apega pra quê, né? É o símbolo dessa questão do super-homem, né? De alguém que é imortal, de alguém que não morre e só vê os outros morrendo, né? Quando é que esse super-homem, né? Quando é que esse niilista, quando é que esse livre pensador racional, livre, leve e solto, né? Que tem a sua saúde, que conquistou a sua saúde, a sua independência financeira, quando é que você vai conquistar a sua dependência emocional? Entender que os outros vão morrer e você vai prevalecer muito mais do que os outros, provavelmente, né? Pelas suas ações, pelas suas próprias conquistas. Então, se você está buscando isso, né? Se você está buscando uma força pessoal, se você está buscando uma saúde plena, livre-se dos outros. Livre-se dessa dependência. Não pense em colocar filho no mundo. Não pense em se envolver com pessoas. Porque sua ruína vai ser por aí. Porque você vai continuar, vai prevalecer, como eu disse, né? Firme e forte, e vai ver os outros morrendo igual moscas. Como eu vi e continuo vendo. Gente morrendo por acidente, gente morrendo porque se envolve nessa sociedade de merda, porque não se isola, porque não se protege, porque não protege a sua saúde, fica na noite pensando, confiando em pessoas, pessoas são predadores, gente morrendo igual mosca. Filhos de outros, né? Poderia ser os meus. Eu não sou idiota. Eu já passei pela experiência e a gente está aqui para poder passar a nossa experiência para que outros não precisem passar pelo que nós passamos, pelo sofrimento que nós passamos. Então, você quer ouvir? Ouve, né? Aceite a ideia. Evolua essa ideia na sua cabeça. De ser cada vez mais independente. E aí você não vai ter esse problema de luto. De ficar sofrendo por abstinência de outros que você construiu uma falsa realidade que você precisa dessas pessoas. Ora, compartilhar, ótimo, né? Ter amigos, ótimo. Né? Colegas, né? Conhecidos, pessoas que eventualmente vão te ajudar. Você também pode ajudá-las quando necessário. Agora, se apegar, meu amigo, achar que é pedaço de você, igual essas mulheres, né? Isso é culpa das mulheres, isso é culpa da religião, que diz que casamento vira uma só carne, né? Que até que a morte os separe. Pro caralho, é por isso que tem tanta Maria da Penha aí. O cara não aceita o desenlace, né? Mata mesmo, mata. Tanto homens quanto mulheres, mata. Muito mais homens, né? Que é mais agressivo. Como eu falei, mulher tem um instinto de maternidade. Então, mulher apaixonada por homens, né?
Cabeça, tronco e membros. Porque acha que filho é pedaço dela. Isso é loucura, cara. É pedaço da carne. Né? É cópia genética. Sabe? 50% da mulher, 50% do homem. Isso que é filhote, né? Isso é filho, isso é carne. Aqui dentro nós somos consciências. Ninguém tem filho, ninguém tem pai, ninguém tem mãe. Aprenda isso o mais rápido possível. Quanto mais rápido você aprender isso, mais o luto não vai fazer parte da sua vida. Então, solução é essa, né? Não quer ficar de luto, né? Não quer ficar desesperado porque perdeu o outro. Não seja egoísta a ponto de ficar querendo prender pessoas na sua vida, na sua realidade. Controlar pessoas que não estão sob o seu controle. Filho não está sob o seu controle. Mulher, marido, namorado, namorada, amigo, pai, mãe, primo, irmão, ninguém está sob o seu controle. Desapegue. Né? Você pode lidar, você pode respeitar, você pode ter amizade, mas o outro é o outro. Morreu, é ele que morreu, não foi você. Não é pedaço de você. Então tá aqui um pouco para falar isso hoje, né? Porque me pediram aí, agradeço a sugestão de tema. Já vou pedir aqui, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!